de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, do primeiro verso até o verso de número 15. Também, irmãos, vos fizemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, como na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisso dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado, principiastes não só na prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Meus irmãos, nós estamos no mês de janeiro, tendo uma série de estudos, desenvolvendo uma série de estudos que tratam sobre a graça de contribuir. Quando nós falamos sobre a questão da contribuição, geralmente é algo que já existe uma barreira no nosso coração, de certa forma, a essas palavras. Porque o movimento evangélico brasileiro, ou aquilo que se conhece das igrejas, principalmente daqueles que estão fora da igreja, é que a igreja, de alguma forma, ela recebe esses bens dos seus fiéis, e isso, de alguma forma, não fica muito claro sobre o que vai fazer. Alguns creem, por exemplo, que tudo que for arrecadado vai diretamente para as mãos do pastor. Não é assim que acontece, mas muitos têm essa visão. E nós observamos também que a visão mediana que a nossa sociedade tem sobre o movimento evangélico é exatamente de igrejas que têm uma visão um pouco diferente da nossa com relação às finanças, em que se você der bastante, você vai receber em dobro ou até mesmo no triplo. Promessas que nós não encontramos nas Escrituras relacionadas às finanças, mas relacionadas àquilo que Deus faz na minha e na sua vida. Por isso, muitas vezes, quando os pregadores vão falar sobre a questão das finanças, ou a questão da contribuição, ou dos dízimos ou das ofertas, geralmente o nó da gravata fica mais apertado. Você fica às vezes um pouco tenso, e eu estava compartilhando isso tanto com o pastor Marcos quanto com o pastor Léo também, que é um elemento que de alguma forma gera uma dificuldade pelo contexto em que nós vivemos. Mas, meus irmãos, qualquer questão deve ser esclarecida à luz das Escrituras. As nossas finanças também. O nosso doar na obra do Senhor também. Nós precisamos ter a correta visão e falar do que é a realidade financeira dentro do contexto de adoração pública. Isso precisa estar tão claro na nossa mente,
porque faz parte daquilo que Deus quer para mim e para você. Coloquei todos esses elementos de modo antecipado para que nós possamos nos aproximar desse texto, já sem aquelas travas, sem aqueles cuidados, sem aqueles milímetros que muitas vezes nós temos. Para que nós nos aproximemos desse texto e vejamos o que o Espírito Santo tem a falar sobre a nossa capacidade de contribuir. Hoje pela manhã, o pastor Léo nos conduziu no ensino, mostrando como as nossas ofertas devem estar na presença de Deus, ou a qualidade dessas ofertas de uma maneira mais específica, quando ele tratou o texto de Gênesis capítulo 4, falando sobre a oferta de Caim e a oferta de Abel, mostrando qual é a característica de uma oferta aceitável a Deus. Porque Deus, ele requer algo não está relacionado apenas à oferta, mas ao ofertante. E agora à noite eu quero te convidar a que nós estudemos juntos quais os princípios para contribuirmos com a obra do Senhor. Quais são os princípios bíblicos para a contribuição com a obra do Senhor? Veja que nós estamos aqui diante de um texto que trata de um momento histórico, um momento que a igreja de Jerusalém viveu, um momento que as igrejas da Macedônia e a igreja de Corinto também estavam vivendo, e que desse momento histórico, Paulo então retira princípios teológicos para ensinar a igreja. É isso que ele está fazendo. Ele observa o momento histórico, ele observa a necessidade de irmãos, ele observa a necessidade da igreja como um todo, e fala, nós precisamos aprender com isso. E então eu gostaria de trabalhar 3 princípios que nós podemos observar nesse texto, que falam sobre como nós devemos contribuir com a obra de Deus. Os 3 princípios que vão nos ajudar a entender melhor esse texto são os princípios da generosidade, o princípio da voluntariedade, ou, se você preferir o termo, da espontaneidade, e o princípio da excelência. Mas o que eu quero que você entenda é que nenhum desses 3 princípios está ou pode ser colocado exclusivamente sobre você. Esses 3 princípios da nossa contribuição na obra de Deus só podem existir em nossas vidas pela graça de Deus derramada em favor de nós. Esse é o ponto fundamental. Não é você fazer um esforço sobre-humano para conseguir de Deus alguma coisa. Não é você conseguir fazer alguma obra maravilhosa e se empenhar de uma maneira incrível para conseguir algo. Mas é algo que você faz como resposta à graça de Deus. E então eu te convido para que caminhemos por esse texto e vejamos como Deus, Ele nos ensina a contribuir. O primeiro princípio que eu tratei é o princípio da generosidade. E nós observamos esse princípio aí no verso de número 2. Antes, porém, eu quero que você observe ainda o primeiro verso do capítulo 8. Fala que também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. 3 igrejas eram as igrejas da Macedônia: a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica e a igreja de Bereia. 3 igrejas plantadas por Paulo num contexto de perseguição. Ele saiu fugido de pelo menos 2 dessas cidades. As outras cidades, os judaizantes que ali estavam, arrastavam, por exemplo, Jason e os outros cristãos para serem, de alguma forma, julgados pelo Sinédrio. Essas foram 3 igrejas plantadas por Paulo que estavam no meio de uma dificuldade. Essas são as igrejas da Macedônia. E Paulo, então, está falando da igreja de Corinto, não é isso? Uma outra cidade. Uma cidade que tem características completamente diferentes dessas 3 anteriores. Corinto era uma cidade próspera, uma cidade que tinha 2 portos, uma cidade que, se você conhece um pouco de uma cidade portuária, principalmente no contexto romano, significava uma cidade que circulava muita riqueza, uma cidade próspera. E aquelas outras 3 cidades, a saber, Filipos, Tessalônica e Bereia, eram cidades que estavam em derrocada. Cidades que tiveram no passado alguma coisa positiva,
mas pela própria reestruturação do Império Romano, agora estavam em decadência. E a igreja estava naquele contexto de sofrimento. Paulo então utiliza um exemplo das igrejas da Macedônia, essas 3 igrejas, para falar algo à igreja de Corinto. Então é uma forma didática de apresentar o que está acontecendo. Mas nós temos agora mais uma outra região, que também está aqui nesse texto, que é a região de Jerusalém, a igreja que estava em Jerusalém. A igreja que estava em Jerusalém, logo depois da morte de Estevão, e nós já estudamos isso no livro de Atos dos Apóstolos, depois da morte de Estevão, houve uma perseguição aos cristãos, e todos, senão os apóstolos, foram espalhados por todo lugar. A partir daí, a igreja em Jerusalém não contava mais com tranquilidade. E aqueles irmãos que ali estavam começaram a ser perseguidos pelos judaizantes, eles começaram a ser perseguidos pelas autoridades romanas, e aquela situação toda em Jerusalém gerou fome, gerou pobreza, gerou uma igreja que estava passando necessidades fundamentais. Não tinham mais a segurança, não tinham o que alimentar, não tinham como se vestir. Era essa a situação. Bom, se você vai pensar um pouco no sentido de buscar parcerias para conseguir resolver aquele problema, muito provavelmente você e eu iríamos apontar para Corinto, né? Já de cara. Não, vamos lá para Corinto para conseguir levantar uma oferta ali. Os irmãos lá estão bem em situação. Você não vai tentar, por exemplo, numa cidade que já está o negócio tudo complicado, que os empregos já sumiram, que pessoas estão passando necessidades também. Mas o que o Espírito Santo faz é algo incrível. Porque ele observa a necessidade daqueles irmãos e ele conduz Paulo a levantar uma oferta com as igrejas, não de Corinto no primeiro momento, mas com as igrejas da Macedônia, aquelas que estavam passando por momentos difíceis. E é esse o contexto que nós temos então no texto que nós estamos lendo aqui. Veja que o final do verso 1 termina falando que a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. E aqui então Paulo está falando, eu quero ensinar por meio do que Deus fez nas igrejas da Macedônia. E Deus derramou a sua graça sobre elas. A graça que Paulo estava falando aqui, meus irmãos, era a graça de contribuir. Às vezes a gente fala da graça de realmente agora não, agora as igrejas lá estão bem. A igreja lá agora comprou mais um terreno. Ou então a igreja terminou a construção e ficou incrível. Ou a igreja então agora tem um prédio de educação cristã que é o melhor prédio da cidade. O que Paulo estava falando é aquela igreja, aquele grupo de igrejas recebeu a graça de contribuir. Veja então o princípio da generosidade que nós temos aí no verso número 2. Porque no meio de muita prova e de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Se você observar esse versículo com um pouco mais de atenção, você vai ver que Paulo utiliza aqui termos contraditórios, termos conflitantes, para explicar o que estava acontecendo nas igrejas da Macedônia. Veja, porque por meio de muita prova de tribulação, manifestaram o quê? Abundância de alegria. Não foi desespero. No meio da tribulação, eles cresceram e demonstraram alegria real. Algo que já é conflitante. Mas um pouco mais à frente, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles, porque muitos dentre os irmãos daquela igreja de Filipos, Tessalônica e Bereia passavam por necessidades, mas a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Esse é o princípio da generosidade, que é uma consequência da graça salvadora de Deus, meus irmãos. A generosidade não está atrelada, biblicamente, àquilo que eu tenho de sobra.
ou aquilo que tem que eu estou tranquilo. A generosidade está realmente focada naquilo que eu tenho no coração e da certeza que eu tenho no coração de que Deus há de suprir todas as minhas necessidades. Por isso eu posso ser generoso. Interessante que quando João está ouvindo, fala sobre essa questão da generosidade. Ele tem uma frase bem interessante, que nem todos os homens consideram que dar é lucro, nem atribuem isso à graça de Deus. Veja, a ideia que ele está falando, olha, alguns homens não conseguem entender que o poder dar é na verdade um lucro, e isso não vem de mim ou de você, isso é exatamente o fruto da graça. Quando nós nos propomos a contribuir, meus irmãos, nós precisamos fazer com generosidade, nós precisamos observar isso com um coração alegre, porque nós sabemos que a graça de Deus sobre nós é que nos permite sermos generosos. A generosidade não está, mais uma vez, atrelada também àquilo que eu, de alguma forma, sou obrigado, mas aquilo que eu tenho no coração de uma alegria indizível, e é a alegria da própria graça de Deus sobre nós. Quando falamos da generosidade, que ela não é fruto de abundância de recursos, mas ela é confiança, ela é uma confiança, é um fruto da confiança na completa dependência de Deus. Isso é o fato de sermos generosos na obra do Senhor. Não porque nós temos em abundância, mas porque nós confiamos que nós estamos dependendo completamente do nosso Senhor. E eu posso repartir. E eu posso repartir até mesmo além daquilo que eu achava que podia. E quando eu penso um pouco sobre essa generosidade, eu penso, por exemplo, nos meus avós. E nos mais antigos, por assim dizer. Geralmente, o povo mais antigo, ele falava, não, onde come 5, come 7 ou come 10. A comida nunca era feita de maneira regrada. Se tinha, fazia, porque podia chegar alguém. Quem é aqui do interior de Goiás ou de Minas, que a cultura é muito próxima, tem esse elemento. Vai reunir qualquer comida, qualquer reunião que tem que ter comida, e a comida vai ser em fartura. Porque pode chegar alguém que está precisando. O princípio, uma vez eu perguntei isso para minha avó, por que a panela era tão grande. Ela falou, meu filho, eu não sei quem vai chegar. Eu falei, vó, mas é só a gente aqui. Não, mas se chegar alguém e precisar de comer. Era esse o princípio. Um princípio que é um princípio de generosidade que nós podemos ter. Mas esse princípio ele precisa estar colocado num ponto correto, que é aos pés de Cristo Jesus. Não apenas uma generosidade humana, mas o motivo pelo qual eu posso ser generoso é pelo que Deus já fez em favor de mim. Observe comigo aí o texto de 2 Coríntios capítulo 9, a sequência do texto, aí lá no verso de número 7. Quando se fala sobre generosidade, meus irmãos, nós precisamos ter isso em mente. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O princípio da generosidade é o primeiro princípio que nós observamos nesse texto, sobre o modo como nós devemos contribuir. E aqui, meus irmãos, esse princípio vale não apenas para o elemento financeiro, mas também é pelo elemento financeiro, sim. Aqueles irmãos estavam levantando ofertas que vinham de lados que provavelmente estavam inclusive desestruturados, mas que viam a necessidade de irmãos que estavam passando por uma necessidade pior do que a deles. E a generosidade do coração deles então falava, nós precisamos fazer algo. Isso é uma generosidade. E nós precisamos ter esse elemento quando nós decidimos contribuir com a obra do nosso Deus. Há irmãos necessitados. O que nós podemos fazer para resolver aquela necessidade? Há pessoas que estão passando por momentos difíceis, como nós podemos agir, e agir de uma maneira generosa.
Meus irmãos, eu entendia um pouco sobre generosidade, mas depois que nós nos tornamos uma família missionária e ouvimos o que Deus tem nos chamado a fazer, nós presenciamos e nós vivenciamos generosidade de um modo que eu nunca tinha observado antes. Não que nós nos tornamos mais generosos, simplesmente não, é porque pessoas agiram de maneira tão generosa conosco, que nós só podemos entender que foram alvo da graça de Deus e entenderam que nós precisávamos de algo. No final de 2018, início de 2019, tínhamos um curso a fazer sobre missões e a situação não estava fácil. Eu confesso para vocês, a Leandra tinha ali poucos, na verdade, a Leandra tinha poucos meses, não é isso? E aí então nós fomos ao curso. O curso era basicamente um mês lá em Recife e nós tínhamos que levantar todo o sustento para aquilo. E um grupo de irmãos nos ajudou e nos abençoou e conseguimos comprar as passagens e fomos a família, fizemos o curso que era necessário. Mas eu sabia o que nós estávamos passando. Eu, no meio de uma depressão terrível, momento muito difícil, dúvidas ministeriais, ali fazendo o curso, pedindo a Deus, Deus fala ao meu coração porque está muito difícil. E um irmão que já havia inclusive ofertado para que nós estivéssemos fazendo aquele curso, ele resolveu voltar uma semana antes das suas férias. Ele estava em Porto de Galinhas. Eu e a Lu, como professores, a gente ainda não tinha conseguido juntar grana suficiente para ir lá em Porto de Galinhas. Mas um seminarista quebrado conseguiu ficar quase uma semana. Um hotel, porque um irmão falou, eu quero que você fique no meu lugar aqui. Meus irmãos, já parou para pensar isso? Que nível de generosidade é esse? O irmão vê a necessidade, alguém que estava passando por um momento difícil. Eu não estou falando de necessidade de alimento só não. Nós tínhamos o alimento, nós tínhamos a roupa, nós estávamos seguros, por assim dizer. Mas a generosidade, ela vai além daquilo que nós podemos simplesmente achar que é o básico. E eu confesso para vocês que eu acordava ali, nem acreditava onde é que eu estava, porque eu não poderia pagar por aquilo. Mas mais do que entender é vivenciar. Aqueles irmãos das igrejas da Macedônia, eles sentiram de tal forma a dor que o povo de Jerusalém estava passando, que eles falaram, nós não podemos ficar parados. E então nós temos aí um segundo princípio, que é o princípio da voluntariedade. Se primeiramente eles foram generosos e fizeram além daquilo que era até mesmo humanamente viável, eles fizeram não por imposição, não porque eles achavam que alguém tinha obrigado a fazer. Veja comigo o verso número 3. Porque eles testemunham isso é Paulo falando, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntárias. E o verso número 4, pedindo-nos, e aí o elemento aí com muitos rogos, a ideia de implorando. Eles pediram a Paulo, na verdade eles imploravam a Paulo, a graça de participarem da assistência aos santos. Esse é o princípio da voluntariedade. Não é porque alguém apresentou um projeto e essas pessoas ficaram sensibilizadas com o projeto, viram que o projeto tinha fôlego, podia realmente ser implementado. Não, eles entenderam que havia uma necessidade e voluntariamente eles falaram, nós queremos auxiliar. Pelo que nós observamos no contexto, o próprio apóstolo Paulo falou, meus irmãos, a situação de vocês não é tão boa assim, calma. Mas o que Paulo fala é que eles foram insistentes, eles imploravam a graça de poder contribuir. Isso é algo também incrível na contribuição que nós devemos dar à obra do nosso Deus. A voluntariedade, ela aponta para essa questão de uma situação espontânea. E quando nós somos sensíveis e espontaneamente trabalhamos para sanar uma necessidade.
Não porque simplesmente alguém falou que algo está muito difícil ou pediu a você, mas quando você percebe a situação, percebe a necessidade e age e se torna proativo para de alguma forma sanar a necessidade. Um dos pastores missionários que nos deu um dos cursos no CFM, que é o Centro de Formação Missiológica da APMT, ele conta que no início da sua carreira missionária, ele foi numa igreja muito simples, mas ele foi ali apresentar o projeto. E apresentou o projeto, e ele tinha um carro na época, e ele já estava no final do culto, cumprimentando o pastor, indo já na direção do seu carro, e ele falou da questão missionária. Ele trabalhava numa agência missionária que levava auxílio médico e auxílio também em termos de alimento, em termos de deslocamento para outros missionários. E então ele apresentou o projeto, e os irmãos da igreja ouviram, e foi muito bom. Mas nessa saída, olha que eles estavam cumprimentando, ele percebeu que um senhor ficava ali à porta, um senhor de aparência bem simples. Ele estava ali na porta e falou: pastor, estou precisando conversar com o senhor. E então, na época, ele tirou ali uma nota do bolso e falou: isso aqui é a minha oferta e eu vou contribuir com a sua viagem missionária, com o seu projeto missionário. E ele olhou a situação daquele irmão, ele estava de bicicleta, um senhor muito simples. E ele, num momento de extrema besteira, vamos colocar assim, momento de insensibilidade, ele falou: não, meu irmão, fique tranquilo, Deus vai suprir a obra, e isso é muito, segundo o que ele estava ofertando. E aquele senhor olhou para ele e falou assim: ô missionário, quem o senhor acha que é para me impedir de ser abençoado em participar dessa obra missionária? Quem o senhor acha que é? Recebe isso logo. E ele pegou o dinheiro, colocou já e contabilizou ali para a sua agência missionária. E ele fala isso lembrando que, meus irmãos, nós recebemos a graça de contribuir. Entenda isso, você que de repente está nos visitando nessa noite. Nós não contribuímos por obrigação, no sentido de que o pastor está falando e você tem que entregar o dinheiro. Nós não contribuímos porque achamos que é um elemento moral justo. Nós contribuímos porque o nosso Deus nos constrange a sustentar a obra que é dele. E nós só fazemos isso com a voluntariedade do nosso coração, porque senão não é uma oferta. Pode ser qualquer outra coisa, mas não uma oferta. A oferta, ela parte de um coração que se voluntaria a fazer aquilo para o qual Deus mesmo chamou a fazer, com gratidão no coração. Eles pediam, mas não apenas pediam, eles imploravam a graça de participarem da assistência aos santos. E só nessa frase, a graça de participarem da assistência aos santos, nós precisamos entender que tem 3 termos aqui no original que nos ajudam a entender qual era a visão daquela igreja, das igrejas da Macedônia, sobre a contribuição. Olha como é interessante. Eles se voluntariaram, é verdade. Fizeram isso mostraram voluntários para sanar a necessidade dos irmãos que estavam em Jerusalém. Mas, meus irmãos, quando ele fala sobre graça, ele está falando sobre um privilégio. Ele está falando algo que aponta para o ato que eles estavam fazendo e não a oferta em si levantada. Ele está falando: isso é um privilégio nosso, participar dessa obra. Não apenas isso. Observe que ele fala a graça de participar. E o termo aí, nós conhecemos até o nome de uma banda aí dos anos 80, a Koinonia. E ali nós falamos exatamente sobre essa comunhão. Eles queriam a graça de ter comunhão com os irmãos que estavam passando pela necessidade. E falar: nessa comunhão nós vamos fazer algo. Porque a nossa comunhão com Cristo nos permite ter comunhão com o próximo. Vejam que mais uma vez é fruto da graça de Deus. Contribuição
é graça. Deus então os havia permitido enxergar aquela situação, e agora eles queriam ter a graça de ter comunhão, de compartilhar do que eles haviam recebido com aqueles irmãos que estavam passando necessidade. E quando nós observamos aí o termo assistência dos santos, nós estamos falando e a palavra é conhecida, porque é a palavra diaconia, de onde nós temos o diácono, que é aquele que serve. Eles queriam o privilégio de contribuir ou compartilhar para o serviço àquelas famílias. Era isso que eles estavam falando. Nós queremos isso, nós queremos servir, nós queremos compartilhar o que nós temos, e nós sabemos que isso é fruto da graça. Se você observar esse texto até o final dele, principalmente até o final do capítulo de número 9, você não vai ver valores, você não vai ver um montante, você não vai ver aquilo que parece de alguma forma, não, quanto será que eles levantaram? Paulo não está preocupado com o valor monetário naquele momento, porque tudo que ele pegou, que foi recolhido ali, ele e outros 3 irmãos que eram daquelas igrejas foram levar a igreja que estava em Jerusalém. Eles fizeram com transparência toda aquela situação, mas o que Paulo está falando, meus irmãos, é que havia no coração deles uma voluntariedade que só pode ser fruto da graça de Deus. Quando nós falamos sobre essa questão da voluntariedade, algo que tem que ser espontâneo, você e eu precisamos entender que isso se aplica ao nosso serviço à igreja. Isso se aplica às nossas finanças. Isso se aplica ao fato de nos doarmos para aquilo para o qual Deus nos chamou. Quando nós observamos então esse segundo princípio, que é o princípio da voluntariedade, o próximo verso também já nos leva um pouco mais adiante para o terceiro princípio, que é o princípio da excelência. Quando nós observamos o princípio da excelência, meus irmãos, observe comigo o verso número 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Quando eu falo sobre o princípio da excelência, é a questão de ultrapassar todas as expectativas. Não para o reconhecimento próprio, mas para que Deus seja glorificado. Veja que Paulo, mais uma vez, coloca aqui que pela vontade de Deus, aqueles irmãos se entregaram, se doaram primeiramente ao Senhor. Mais uma vez ele está falando, não foi a ação deles, foi a ação de Deus por meio deles. Deus fez isso com eles, e eles puderam entregar então essa oferta de excelência. E meus irmãos, não se enganem, quanto maior a comunhão que nós temos com o nosso Deus, tanto mais mostramos sensibilidade e amor para com os nossos irmãos. Quanto mais próximos nós estamos do nosso Deus e vivemos do nosso Deus, mais sensível nós nos tornamos à necessidade daquele que está do nosso lado, daquele que também tem o sangue de Jesus sobre a vida dele. Quando nós observamos esses 3 princípios, quando nós observamos como nós podemos contribuir e devemos contribuir com generosidade, voluntariedade, com excelência, nós entendemos que não é propriamente nosso, mas o que Deus pode fazer no nosso meio. E então Paulo termina o texto, e nós vamos aqui até o verso número 9 apenas. Ele fala que Tito então estaria com os irmãos de Corinto, que aqueles irmãos que já apresentaram um desejo de contribuir, mas foram impedidos por problemas internos da igreja, agora tinham a oportunidade de contribuir. Eles estavam com esse desejo de fazer uma oferta já havia quase um ano. Mas agora então havia um momento oportuno, e Paulo falou, então envio Tito a vocês, e vocês podem fazer essa oferta. E isso certamente chegará à igreja de Jerusalém. Mas a pergunta que nós precisamos entender aqui ao final
é qual o motivo que te leva a contribuir. Paulo apresenta esse motivo no verso número 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. É a graça de Cristo Jesus. Quando Paulo aqui fala da pobreza e da riqueza de Cristo Jesus, meus irmãos, não se enganem. Ele não está falando de finanças. Ele não está falando de bens. Ele está falando daquilo que Cristo fez em meu e em seu favor. Porque ele estava sentado à destra de Deus, ele estava com Deus na criação, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque sem ele nada que foi feito se fez. Mas no plano de redenção de Deus, ele precisava vir ao mundo como homem. Nós comemoramos isso no Natal. Essa é a graça de Deus derramada sobre nós. Que Cristo Jesus, sendo Deus, ele se humilhou em forma de homem, para que nos pudesse dar uma riqueza que nós jamais poderíamos ter. Ele nos salvou, ele nos redimiu. Como homem, ele pôde morrer naquela cruz por mim e por você. E é exatamente essa ideia da riqueza e ele escolher a pobreza que te permite e me permite, no estado de deplorável que nós estávamos, mortes dos nossos delitos e pecados, agora temos vida com Deus. Veja, meus irmãos, a nossa pobreza, miséria, ela foi transformada em riqueza por meio de Cristo Jesus. E nós precisamos entender que isso não tem a ver com finanças apenas. É reducionismo muito grande você tentar falar que isso é apenas, está vendo? Deus vai te dar muito mais. Meus irmãos, você já tem muito mais do que você merece. E eu também. Pastor, mas o senhor não sabe como é que as coisas lá em casa estão difíceis. Sei. Eu sei que muitos estão passando por momentos terríveis. Outros eu não consigo nem imaginar as dores e a angústia do coração. Mas entenda isso, Deus sabe de cada uma das suas necessidades. E Ele supriu cada uma delas nesse último ano. Verdade ou não, meus irmãos? Okay. Quando estávamos sentados para tomar ali a ceia no dia 31, foi um jantar, foi bem interessante a experiência, foi um jantar bem simples. Foi algo bem gostoso, porque a gente pôde sentir o sabor de cada um dos elementos que estavam ali à mesa. Mas foi muito interessante que eu propus para a gente, eu estava com meus pais, falando, olha, então nós vamos contar aqui durante o jantar um motivo de gratidão pelo que Deus fez durante esse ano. Começou meio tímido e cada um foi levantando ali o seu motivo de gratidão pessoal, e de repente foram borbulhando vários motivos. E a Lídia, minha filha mais velha, ela lembrou de um motivo que eu achei bem interessante. Falou, pai, todos os dias desse ano nós tivemos comida, né? Meus irmãos, todos os dias. Quantas refeições? Pelo menos 3. Às vezes 5. Não sei qual é a sua prática. Mas a pergunta é, Deus te alimentou durante esse período? Com a inflação louca que nós vivemos nesse último ano, Deus te sustentou? Glória a Deus por isso. Foi graça dele. E a graça dele te faz ver que você também pode ser gracioso, que você vai transmitir essa graça. Você vai transmitir com generosidade, com voluntariedade, com excelência, porque Deus em Cristo Jesus te tem sustentado e me tem sustentado. Meus irmãos, se Ele já nos deu o maior presente de todos, que é a vida, numa realidade de morte que nós estávamos, certamente Ele vai cuidar de nós em cada um dos detalhes que nós temos necessidade. Veja que não é aquilo que você quer, mas é aquilo que Deus sabe que é a sua necessidade. Ele te supre. Ele te supriu no passado, e Ele vai suprir a sua vida até o momento que Ele decidir te levar para perto dEle. É essa certeza que te permite, que me permite participar dessa graça, que é a graça de contribuir.
Final do capítulo 9, verso número 8, fala que Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Você e eu fomos chamados a contribuir. Você e eu fomos chamados a, quer seja pelos nossos dízimos e ofertas, quer seja pelo seu trabalho, quer seja pelo seu envolvimento na obra do Senhor, você e eu fomos chamados a contribuir, e contribuir com generosidade, contribuir com liberalidade, contribuir com excelência. Minha pergunta é: o que você e eu vamos fazer nesse ano para mostrarmos a nossa gratidão ao Deus que nos tem dado todas as coisas? Nós podemos servir a necessidades, a projetos da igreja. Conversando com os presbíteros no momento de observação dos projetos e tudo que a igreja tem para 2022. Meus irmãos, precisamos do auxílio de todos e de mais alguns também. Deus está te chamando a contribuir. Vamos fazer com generosidade, com gratidão e com excelência, para a glória do nosso Deus, porque Ele já nos abençoou. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, porque a graça do Senhor se revelou em Cristo Jesus, e uma graça que nos alcançou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E não apenas isso, ó Pai, mas essa graça também nos faz ver, pela revelação do Senhor através das Escrituras, que nós podemos e que nós devemos contribuir também de forma graciosa para o crescimento da obra do Senhor. Deus, nos ajude a sermos sensíveis às necessidades dos nossos irmãos. Nos ajude a sermos sensíveis à necessidade do povo do Senhor que aqui se congrega, ou que está espalhado pela face da terra, que também tem necessidades. Nos ajude, Pai, a amarmos de tal forma os nossos irmãos, que nos importemos com eles, e que a nossa atitude para com eles seja uma atitude de adoração ao Senhor, ao entendermos que nós temos a graça de contribuir. Amém. Pai, reconhecemos que muitas vezes pensamos demais antes de ajudar. Muitas vezes, ó Pai, o valor financeiro fala mais alto do que a liberalidade do nosso coração. Outras vezes, Pai, achamos que não temos as condições ideais para contribuir. Mas Deus, o Senhor já nos deu tudo o que é necessário, inclusive a própria ação do Seu Espírito no nosso coração, nos falando: nós precisamos contribuir. Pai, ajuda-nos a sermos obedientes. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, porque pela graça de Cristo Jesus, nós entendemos que nós também podemos abençoar outros. Obrigado, porque durante todo o ano de 2021, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, o Senhor nos sustentou e nada nos faltou, Pai. Que agora, nesse ano de 2022, no início ainda dele, nós possamos confiar inteiramente na graça do Senhor, que nosso coração seja generoso, que nosso espírito seja voluntário e que façamos tudo com excelência para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.